Olá, olá, mulheres queridas, tudo bem? Então, vim aqui, conforme eu prometido, gravar o vídeo falando sobre mudança de crenças e mudança de comportamento. O que é mais difícil? A enquete foi acirrada, né? E era para ser acirrada mesmo, porque confunde muito. Na realidade, nem confunde. Eu vou já trazendo para você aqui que ambos estão intimamente interligados, mudança de crença e comportamento. E fica difícil realmente saber o que é mais difícil mudar. Vou trazer algumas percepções aqui para vocês. Por que eu trouxe esse assunto? Porque eu sempre trabalhei com mudança de crença e comportamento, inclusive comigo mesma. E eu comecei a ver nos meus estudos que existia uma linha que dizia assim, não, mudança de crença é muito mais difícil do que a mudança de comportamento. Ok. E outra linha dizia assim, não, mudança de comportamento é muito mais difícil. E aquilo começou a me confundir também, como vocês estão aí na enquete. Metade diz que é difícil mudar a crença, metade do comportamento. E aí, Márcia, qual é o resultado? O resultado é o seguinte, gente, vamos lá. A linha que diz que mudar comportamento é muito mais difícil do que mudar crença. Aí a galera que votou aí que mudar comportamento é muito mais difícil, escuta essa. Quando eu digo assim, eu vou fazer ginástica, vou me inscrever na academia, mudei a minha crença, certo? Porque eu preciso, porque é bom para minha saúde. Aí eu não vou. Eu vou o primeiro dia, o segundo e depois eu não vou. O que foi mais difícil mudar? O comportamento ou a crença? O comportamento, certo? Porque na minha cabeça eu construí uma crença nova, só que não foi consistente essa crença. E por que não foi consistente? Porque existe uma mais poderosa por baixo. Entenderam por que crenças e comportamentos estão intimamente interligados? Então, sim, é muito difícil mudar o comportamento. É mais difícil mudar um comportamento do que uma crença superficial. Porque eu preciso mudar uma crença no inconsciente. E aí a galera que botou lá que crença é mais difícil faz sentido também. Porque se eu não mudo um comportamento, por que eu não mudo o comportamento se conscientemente eu sei que é importante fazer academia? Por exemplo, um outro exemplo. Eu vou começar a dieta porque eu tô acima do peso. Eu sei, você sabe tudo, você sabe que você tem que comer, mas por que você não consegue fazer? Por que o seu comportamento não é condizente com a sua crença? Muitos de nós vivemos isso, a gente acredita em algo, mas não consegue executar. Então, até aqui concordam de que o comportamento é difícil, mais difícil de mudar do que a crença? Ok, mas é mais difícil mudar porque aquela crença consciente, ela é frágil. Porque existe lá no fundo, no meu inconsciente, uma crença muito forte que me limita a mudar o meu comportamento, entende? Então é nessa crença escondida que eu tenho que trabalhar. E aí eu volto lá para o pessoal que falou que crença é mais difícil. Sim, se existe uma crença poderosa te limitando, escondida, por isso você não muda o comportamento. Tá entendendo que tá tudo interligado? Não existe nenhum mais importante que o outro. E aí, para fechar esse gancho, eu fui pesquisar. Eu pesquisei na IA, muitos de vocês devem ter pesquisado também, né? No ChatGPT. Então, eu pesquisei. ChatGPT diz que mudar crença é mais difícil. Google diz que mudar comportamento é mais difícil. Aí eu fiquei louca, comecei a pesquisar expert. E aí eu fui no meu querido Jung. Carl Gustav Jung diz que todos estão interligados. Inclusive, eu fiz algumas anotações aqui para vocês, ó. Olha aqui. IA, ChatGPT, mudanças de crenças enraizadas desde a infância impedem a mudança de comportamento. Trabalhar crenças gera mudança de comportamento. E mudança de comportamento gera mudança de crenças. Isso foi ChatGPT, tá? Ou seja, os dois estão interligados. Depois, diz aqui, o comportamento muda a crença e o comportamento vai configurando a crença. Então, eu entendo que se eu forçar um comportamento por uma mudança de hábito, eu começo a mudar a minha crença. Eu tenho que criar novos hábitos, tá? Então, crie novos hábitos, crie novos comportamentos e você já vai mudando a crença. Mas isso é mais desafiador. Você começar pelo comportamento, vai penar. E aí tem aqui, Google, mudanças de comportamentos são mais difíceis
porque são formados antes das crenças, dizendo também no Google que a mudança de comportamento é mais difícil, tá? Aí ele traz o exemplo, eu quero ir pra academia, mudei a crença, mas no comportamento não. Eu quero fazer uma dieta, mudei a crença, mas o comportamento não, ok? E aí, eu fui lá no YouTube, cada um fala uma coisa, um diz que é mais difícil mudar comportamento, outro diz que é mais difícil mudar a crença, foi uma salada de frutas nos meus estudos. E aí Jung fala o seguinte, quando a gente chega numa crise de meia-idade, eu faço toda uma revisão da minha vida, isso acontece com nós seres humanos, eu reviso toda a minha vida, e o que acontece? Eu entro num estado que eles chamam de metanoia. A metanoia é uma crise de identidade da meia-idade, onde você tem essa revisão da vida. E é aí onde eu começo a querer mudar sistemas de crença e comportamentos. E eu posso começar tanto por um como por outro. Eu posso começar tentando ir para academia, tentando fazer uma dieta, tentando ler um livro por semana, né? É comum isso em nós seres humanos. Queremos mudar e fica desafiador pra gente, muitas das vezes. Então eu posso começar por querer mudar o meu hábito, o meu comportamento, ou posso começar por querer mudar a minha crença limitante. E como é que eu faço para mudar a minha crença limitante? Com uma programação mental, uma reprogramação mental, onde eu desconstruo a minha crença limitante, eu enfraqueço aquela para que a minha crença consciente fortalecedora tome espaço. Aí fica muito mais fácil mudar o comportamento. Sacou? Então, quem falou que comportamento é mais difícil mudar, é realmente mais difícil, mas é mais difícil porque existe uma crença profunda por baixo.